Livro A Arte de Bem Morrer, São Roberto Bellarmino. Prefácio. Estando só em meu costumeiro retiro, livre de negócios públicos e capacitado a atender a mim mesmo, comecei a pensar sobre a causa pela qual tão poucos homens se esforçam em aprender a arte de bem morrer, a qual todos deveriam conhecer, sendo que não há nada mais necessário, mais urgente e que deva ser aprendido com maior cuidado. Confesso que não encontrei outra razão senão aquela mencionada pelo sábio. O número dos tolos é infinito. Pois qual tolice pode ser maior do que negligenciar a arte de bem morrer, que é a arte das artes, da qual dependem nossos mais elevados e eternos interesses, enquanto aprendemos com tanta diligência e não menos esforço outras tantas artes, a fim de adquirir riquezas, honras temporais e acumular bens perecíveis? Todos deveriam admitir que a arte de bem morrer é a mais importante de todas as ciências, ao menos para aqueles que seriamente refletiram sobre como, depois da morte, deverão prestar contas a Deus de tudo o que fizeram, falaram ou pensaram durante a vida, sem deixar escapar uma única palavra vã que tenham proferido. Tendo ali o diabo como nosso acusador, nossa consciência como testemunha e Deus como juiz, de quem esperamos a derradeira sentença, a danação eterna no inferno ou a glória perpétua no céu. Vemos todos os dias que, quando se espera um veredito, mesmo em assuntos de menor importância, a parte interessada não tem descanso. Consulta advogados, visita os procuradores, incomoda os solicitantes, fala com os juízes e então importuna seus amigos ou parentes. Mas na morte, quando a causa está pendente diante do Supremo Juiz, de cuja sentença depende a vida ou a morte eterna, os mortais se descuidam de tal maneira que o pecador, muitas vezes despreparado, oprimido pela doença ou destituído de sua razão, vê-se obrigado a prestar contas de coisas sobre as quais, quando ainda estava saudável, talvez não tenha refletido jamais. Esta é a razão pela qual multidões de mortais miseráveis se lançam nas profundezas do inferno. Como diz São Pedro, se mal consegue salvar-se o justo, que fim levará o ímpio e o pecador? Eu, portanto, considerei que seria útil exortar em primeiro lugar a mim mesmo e depois aos meus irmãos, para que tenhamos sumo apreço à arte de bem morrer. E se houver alguém que porventura não tenha ainda adquirido esta arte das mãos de outros professores, tenho certeza de que ao menos não vão desprezar os preceitos que me esforcei para coletar das Sagradas Escrituras e dos padres da Igreja. Mas antes de tratar de tais preceitos, considero útil investigar a natureza da morte e se ela deve ser classificada dentre as coisas criadas boas ou más. Ora, se a morte for considerada absolutamente em si mesma, sem dúvida ela deve ser tida como má, pois devemos admitir que aquilo que se opõe à vida não pode ser bom. Além disso, como diz o sábio, Deus não fez a morte, mas foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. São Paulo também concorda com estas palavras quando diz: o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Se Deus não fez a morte, esta certamente não pode ser boa, pois tudo o que Deus faz é bom, conforme as palavras de Moisés. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Mas embora a morte não possa ser considerada boa em si mesma, ainda assim a sabedoria de Deus soube sazoná-la de tal modo que da morte podem advir muitas bênçãos. Por isso Davi exclama: é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. E a Igreja diz sobre Jesus Cristo: aquela que pela sua morte destruiu a nossa morte e por sua ressurreição recuperou a vida. Portanto, a morte que destruiu a morte e restituiu a vida não pode ser outra coisa senão muito boa. Logo, se toda morte não pode ser considerada boa, ao menos algumas podem ser. Por isso, Santo Ambrósio não hesitou em escrever um livro intitulado Sobre as Vantagens da Morte, tratado no qual prova claramente que a morte, mesmo sendo produzida pelo pecado, possui suas vantagens peculiares. Há ainda outra razão capaz de provar que a morte, embora seja um mal em si, pode, pela graça de Deus, produzir muitas bênçãos. A primeira grande bênção produzida pela morte é o fim e o termo que ela coloca às numerosas misérias desta vida.
Jó, portanto, reclama eloquentemente dos males do nosso presente estado. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. É como a flor que germina e logo fenece, uma sombra que foge sem parar. E os Eclesiastes diz: E julguei os mortos que já faleceram, mas mais felizes que os vivos, que ainda estão em vida. Porém, mais feliz que eles é aquele que não chegou a nascer, porque não viu o mal que se comete debaixo do sol. O livro do Eclesiástico, de modo semelhante, acrescenta: Uma grande inquietação foi imposta a todos os homens, e um pesado jugo acabrunha os filhos de Adão, desde o dia em que saem do seio materno, até o dia em que são sepultados no seio da mãe comum. Seus pensamentos, os temores de seu coração, a apreensão do que esperam e o dia em que tudo acaba. O apóstolo também lamenta as misérias desta vida, dizendo: Infeliz que eu sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Portanto, diante de tais testemunhos da Sagrada Escritura, fica evidente que a morte possui uma vantagem ao nos liberar das misérias desta vida. Mas há também uma vantagem mais excelente: ser uma passagem da prisão deste mundo para o reino. Isso foi revelado por nosso Senhor a São João Evangelista, quando por sua fé for exilado da ilha de Patmos. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, ditosos os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que eles descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Sem dúvida alguma é ditosa a morte dos santos, que por ordem do Rei Celeste saem do cárcere do corpo e entram no reino da glória, onde, findos os trabalhos, descansam docemente, recebendo suas almas o prêmio por suas obras e a coroa da bem-aventurança. E a morte não somente é boa para os santos, mas também para as almas que vão para o purgatório, porque as livra do temor do inferno e faz com que tenham a certeza de que um dia possuirão a felicidade eterna. E mesmo para os próprios condenados, não seria a morte vantajosa ao libertá-los do corpo, impedindo assim o aumento da medida de sua punição? Por conta dessas vantagens, a morte não parece horrível para os homens bons, mas doce. Não é terrível, mas adorável. Daí São Paulo exclama com toda a segurança: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desejaria dissolver-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. E na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele diz: Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Não muito tempo atrás, viveu em Gênova uma fiel serva de Cristo chamada Catarina Fieschi Adorno, Santa Catarina de Gênova. Era tão ardorosa no amor de Cristo, seu celestial esposo, que nada mais desejava senão a morte, chamando-a a cada dia e queixando-se de sua tardança para tirá-la da prisão do corpo, a fim de partir para o seu amado. Tal era o seu amor pela morte, que frequentemente a elogiava como a coisa mais linda e mais adorável, ao mesmo tempo que a censurava por fugir daqueles que a buscam e ir ao encontro daqueles que não a querem. Das considerações feitas acima, podemos concluir o seguinte: embora a morte seja considerada má por ser filha do pecado, pela graça de Cristo, que aceitou sofrer a morte por nós, tornou-se de muitos modos útil e salutar, digna de ser amada e desejada. Livro 1. Preceitos para quando ainda estamos sãos. Capítulo 1. Do primeiro preceito da arte de bem morrer, que é: aquele que deseja bem morrer deve viver bem. Aqui começo com os preceitos que devem ser observados na arte de bem morrer, os quais dividirei em duas partes para maior clareza do que desejo expor. Na primeira falarei dos preceitos que devemos seguir quando ainda gozamos de boa saúde. Na segunda, dos preceitos importantes para quando estamos perigosamente doentes e às portas da morte. Nesta primeira parte, tratarei primeiramente dos preceitos que concernem às virtudes e depois dos que concernem aos sacramentos da Igreja. São os dois meios que mais nos ajudam a levar uma boa vida, a fim de alcançar uma boa morte. Antes de tudo, convém nos persuadirmos de que o primeiro e mais universal preceito é: aquele que deseja morrer bem, deve viver bem.
Como a morte não é outra coisa senão o fim da vida, todo aquele que viver bem até o fim, certamente morrerá bem. Assim como não pode morrer doente aquele que nunca viveu doente. Por outro lado, quem nunca viveu uma boa vida não pode morrer uma boa morte. O mesmo pode ser observado em muitos casos similares. Quem segue um caminho reto certamente chega ao seu local de destino. Ao contrário, quem vagueia a esmo nunca chega ao fim de sua jornada. Do mesmo modo, quem cursa as escolas com o desejo de aprender e se aplica diligentemente aos estudos, em breve se tornará douto ou até mesmo doutor em ciências. Mas aquele que assim não o fizer, distraindo-se com outras coisas e negligenciando seus estudos, certamente permanecerá tão ignorante quanto no princípio. Talvez alguém possa objetar mencionando o exemplo do bom ladrão, o qual, apesar de ter levado uma má vida, teve uma boa morte. Mas engana-se quem pensa assim, pois aquele santo ladrão, embora tenha vivido mal a maior parte de sua vida, no pouco que lhe restava, viveu bem, reparando com boas obras e santas o que havia perdido na vida passada, arrependendo-se de seus pecados antigos e recebendo maiores graças. Inflamado pelo amor de Deus, defendeu abertamente nosso Salvador das calúnias de seus inimigos, inundado pela caridade que emanava de seu vizinho, repreendeu as blasfêmias de seu companheiro, esforçando-se para convertê-lo. Ainda estava vivo quando se dirigiu a ele, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo o sofrimento, pois estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Nem estava morto quando, confessando humildemente seus pecados e invocando a Cristo, proferiu estas nobres palavras: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Aparentemente, o bom ladrão foi um daqueles que chegaram por último à vinha e ainda recebeu uma recompensa maior do que os primeiros. Portanto, é verdadeira sentença: aquele que vive bem, morre bem, e aquele que vive mal, morre mal. É inegável o perigo de se adiar até o derradeiro momento da morte a conversão do pecado para a virtude. Muito mais felizes são aqueles que começam a carregar o jugo do Senhor desde sua mocidade, como diz Jeremias. E muito mais abençoados são aqueles que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Se eles que acompanham o Cordeiro, por onde quer que vá, foram resgatados dentre os homens, como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Assim também foram os profetas Jeremias e São João Batista, o profeta mais que um profeta, acima de todos eles a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, e muitos outros que são conhecidos apenas por Deus. Que fique estabelecida esta primeira grande verdade como a primeira e principal para alcançar a arte de bem morrer. A boa morte depende de uma boa vida. A regra de bem morrer depende da regra do bem viver. Capítulo 2. Do segundo preceito da arte de bem morrer, que é morrer para o mundo. Para bem viver, em primeiro lugar, é necessário morrer para o mundo antes de morrer para a vida corporal. Todos os homens que vivem para o mundo estão mortos para Deus. Não é possível de maneira alguma sequer começar a viver para Deus sem primeiramente morrer para o mundo. Tal verdade foi revelada de modo tão claro e evidente nas Sagradas Escrituras, que não pode ser posta em dúvida, a não ser pelos infiéis ou incrédulos. Mas, como pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Citarei os santos apóstolos, São Paulo, São Tiago e São João, testemunhas irrepreensíveis e acima de qualquer suspeita, por cuja boca falou o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade. Assim escreve São João Evangelista: Pois vem o príncipe deste mundo, e ele não pode nada contra mim. Aqui o diabo é chamado príncipe deste mundo, pois é o chefe de todos os ímpios. E por mundo, entende-se a companhia de todos os pecadores que amam o mundo e são amados por ele. Mais abaixo continua São João: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é seu. Mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo,
Por isso o mundo vos odeia. Em outro lugar, eu rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui, Cristo diz claramente que o termo mundo se refere àqueles que, com seu príncipe Satanás, hão de ouvir no dia do juízo final: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E São João, em sua primeira epístola, diz: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ouçamos agora como o apóstolo São Tiago fala em sua epístola. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Escutemos agora ao vaso de eleição de Deus, o apóstolo São Paulo. Neste caso, deveríeis sair deste mundo. Em outro lugar, na mesma epístola, mas sendo julgados pelo Senhor, ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Aqui fica claramente manifesto que o mundo todo será condenado no último dia. Por mundo não quer dizer céu e terra, nem todos os homens que vivem nele, mas apenas aqueles que amam o mundo. Os justos e os piedosos mortais, nos quais reina o amor de Deus e não a concupiscência da carne, estão de fato no mundo, mas não são do mundo. Os ímpios, porém, não só estão no mundo, como também são do mundo, e, portanto, não é o amor de Deus que reina em seus corações, mas a concupiscência da carne, isto é, a luxúria, e a concupiscência da vista, que é a avareza, e a soberba da vida, que é a estima de si mesmo acima dos outros, imitando assim o orgulho e a arrogância de Lúcifer, e não a humildade e mansidão de Jesus Cristo. Sendo assim, qualquer um que queira aprender seriamente a arte de bem morrer, e não apenas da boca para fora, deve verdadeiramente e efetivamente sair do mundo e dizer com o apóstolo: O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Tal empreendimento não é uma mera brincadeira de criança, mas algo maximamente difícil e de grande importância, pois quando perguntaram a Nosso Senhor se são poucos os homens que se salvam, respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E mais explicitamente disse em São Mateus: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Viver no mundo e desprezar seus bens é algo muito difícil. Ver coisas belas e não as desejar, degustar coisas saborosas sem se deleitar nelas, desprezar as honras, anelar os trabalhos, buscar de bom grado o posto mais humilde, cedendo aos outros os mais altos, e finalmente viver na carne como se não tivesse carne, é um modo de vida que parece mais angélico do que humano. Contudo, escrevendo o apóstolo à igreja de Corinto, onde quase todos viviam com suas esposas e, portanto, não eram sequer monges anacoretas, religiosos ou clérigos, mas, de acordo com a expressão que se usa hoje, seculares, dirige-se a eles nestes termos: Eu digo, irmãos, o tempo abreviou-se. Então que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não estivessem adquirindo coisa alguma, e os que tiram proveito do mundo como se não aproveitassem, pois a figura deste mundo passa. Por estas palavras, o apóstolo exorta aos fiéis que, encorajados pela esperança da felicidade eterna, não se deixem afetar o mais mínimo pelas coisas terrenas, como se já não mais pertencessem a elas. Devem amar as suas esposas apenas com um amor moderado, como se não as possuíssem. Se derramarem lágrimas pela perda dos filhos ou de seus bens, devem chorar com tal moderação que pareçam não estar tristes ao chorar.
Se alegrarem-se com as honras mundanas ou lucros que lhes sobrevenham, devem se regozijar como se não tivessem motivo para se alegrar, isto é, como se a alegria não lhes pertencesse. Se comprarem uma casa ou propriedade, devem se deixar afetar tão pouco por ela como se não a possuísse. Em suma, o apóstolo nos ordena a viver no mundo como se fôssemos estrangeiros e peregrinos, não cidadãos do mundo. Isso ensina com maior clareza ainda São Pedro quando diz: Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne que combatem contra a alma. Assim, o bem-aventurado príncipe dos apóstolos nos exorta a que vivamos em nossa cidade e em nossa casa, como se estivéssemos em terra estrangeira, pouco preocupados se há escassez ou abundância de provisões neste local. Que nos abstenhamos dos desejos da carne, que combatem contra a alma, pois os desejos carnais não surgem facilmente quando não queremos as coisas que não nos pertencem. Este, portanto, é o modo de se estar no mundo e não pertencer ao mundo, como se fazem todos aqueles que, estando mortos para o mundo, vivem apenas para Deus. Por esta mesma razão, eles não temem a morte do corpo, a qual lhes trará apenas ganho e nenhum prejuízo, de acordo com o dizer do apóstolo Paulo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas convém perguntar: quem e quantos encontraremos em nosso tempo que estão mortos para o mundo, como se já não vivessem na carne mortal, tão mortos para si mesmos, que podem assegurar às suas almas a salvação eterna? Sem dúvidas, na Igreja Católica, não só entre religiosos e clérigos, como também entre os seculares, podemos encontrar muitos que estão verdadeiramente mortos para o mundo e conhecem muito bem a arte de bem morrer. Contudo, tampouco posso negar que há muitos tão vivos que não somente não morreram para o mundo, como estão totalmente entregues de coração a ele, amando seus prazeres, riquezas e honras. Quanto a estes, a não ser que decidam morrer para o mundo, sem dúvida perecerão uma morte miserável e serão condenados como o mundo, como disse mais acima o apóstolo. Talvez os amantes deste mundo venham a responder: é muito difícil morrer para o mundo enquanto vivemos nele, desprezando todas as coisas que Deus criou para o nosso usufruto. A estas palavras respondo: Deus não quer que desprezemos inteira e absolutamente as riquezas, honras e outros bens deste mundo. Abraão foi um grande amigo de Deus, mesmo possuindo grandes riquezas. Davi, Ezequias e Josias também foram reis muito poderosos e ricos, ao mesmo tempo que eram amados por Deus. O mesmo pode-se dizer de muitos reis e imperadores cristãos. Portanto, as coisas boas desta vida, suas riquezas, honras e prazeres, não são inteiramente proibidas aos cristãos, mas somente o amor imoderado das coisas deste mundo, ao qual São João chama a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Abraão certamente possuía grandes riquezas, mas ele não só fez uso moderado das mesmas, como também estava disposto a se desfazer delas, como e quando Deus quisesse. Se não poupou sequer seu único filho, tão bom e tão amado, quando Deus lhe ordenou que o imolasse com suas próprias mãos, o quão mais prontamente não se livraria de suas riquezas se Deus assim o pedisse? Abraão era rico, mas era muito mais rico em fé e caridade, razão pela qual ele não pertencia a este mundo, porque vivia neste mundo como se estivesse morto para ele. O mesmo pode ser dito de outros homens santos que, possuindo riquezas, poder, glória e até mesmo reinos e impérios, ainda assim eram pobres de espírito e estavam mortos para o mundo. Vivendo unicamente para Deus, eles aprenderam perfeitamente a arte de bem morrer. Portanto, nem a abundância de riquezas, nem as altas honrarias, nem os reinos e impérios podem fazer com que nos tornemos mundanos, mas sim a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que em uma palavra se chamam cupidez, a qual é oposta à caridade divina. Se após recebermos inspiração divina, começarmos a amar a Deus por Ele mesmo e ao nosso próximo, por amor a Deus, não só deixaremos de ser deste mundo, como pouco a pouco a caridade aumentará e nossa cupidez diminuirá, já que uma não pode crescer sem que a outra diminua.
Logo, o que parecia ser impossível de se fazer quando nossas paixões ainda reinavam dentro de nós, ou seja, viver no mundo como se não pertencesse a ele, torna-se-á muito mais fácil quando a caridade reinar em nossos corações. O que é um fardo insuportável para a cupidez é leve e suave para a caridade. É por isso que o que dissemos acima, sair do mundo e morrer no mundo, não é um jogo infantil, mas algo sumamente difícil e da maior importância. É uma verdade que se refere sobretudo àqueles que não conhecem o poder da graça de Deus, que não experimentaram as doçuras da caridade, que são como animais e não possuem traço algum do espírito. Todo objeto carnal se torna insípido uma vez que tenhamos experimentado a doçura divina. Portanto, todo aquele que deseja seriamente aprender a arte de bem morrer, da qual depende a salvação eterna e toda a felicidade verdadeira, não deve tardar em abandonar este mundo, morrendo inteiramente para ele. Não é possível viver para Deus e para o mundo ao mesmo tempo, assim como não é possível gozar simultaneamente da terra e do céu.